Olá, Vanusa. Muito boa noite a todos os amigos e as amigas conectados. Logo mais daremos início à nossa palestra da noite, Natal de Amor. Nós vamos aguardar só mais alguns minutinhos para que o pessoal possa acessar e nós darmos início. Mais uma vez sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar a nossa noite com a prece, rogando a Jesus, o Divino Amigo, nosso Mestre querido, a espiritualidade que coordena os trabalhos deste núcleo espírita, cristão, a confraternização espírita jequiéense, rogando a proteção destes abnegados servidores do bem, para que possamos realizar o trabalho desta noite, atendendo às demandas de todos aqueles que se achegam a esta mensagem, buscando alento, buscando a conexão com a mensagem de Jesus, com o significado do seu nascimento entre nós, e que nós saibamos assim, Senhor, ser instrumentos eficazes da Tua seara, do Teu trabalho, da Tua boa nova. Que estes benfeitores da espiritualidade encontrem condições favoráveis para nos trazer os benefícios, os eflúvios que são emanados das regiões superiores da vida, beneficiando-nos assim o corpo físico e o corpo espiritual, para que assim possamos vibrar em uníssono, uma vibração superior, e podermos sentir a Tua presença entre nós, Jesus, trazendo-nos paz, concórdia, benevolência, sentimento de fraternidade e respeito, para que possamos atravessar esses dias tumultuosos dentro do Teu ideal, sob a Tua égide, a Tua bandeira de fraternidade e de amor, que há mais de 2000 anos nos convida, Senhor, para a edificação do reino em nossos corações. Que o Teu amor, Jesus, que a Tua paz nos envolva hoje e por todo sempre. Que assim seja. Nosso muito boa noite a todos os amigos e as amigas que estão conectando. O nosso desejo que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Aqueles eram dias tumultuosos como os dias atuais. O povo hebreu aguardava com grande expectativa a vinda daquele que seria o libertador, que seria o enviado para libertar o povo eleito dos grilhões que há séculos e séculos estavam acostumados a sofrer as intimidações, a subjugação dos povos dominantes. O povo hebreu aguardava assim com grande expectativa a instauração do reino de Deus na terra,
a fim de que a glória da terra prometida se efetivasse. A expectativa dominava os corações, pois que há aproximadamente 400 anos um silêncio dominou aqueles que estavam acostumados a ouvir as vozes proféticas. Por mais de 400 anos, nenhum profeta mais levantou a sua voz para anunciar a vida do Messias. Aqueles que se dedicavam aos estudos, à lei, a Torá e os profetas previam, sentiam no íntimo dos corações que era chegado o momento do Messias, do libertador chegar. Esperavam um Messias que fosse semelhante aos príncipes da terra, belicoso, e que pudesse, através da força e através da sua legião de anjos, poder instaurar um reino à semelhança dos impérios terrestres. Não puderam compreender. Aquele Galileu, aquele homem simples, filho de carpinteiro, filho de uma mulher singela, filho de José da Galileia, de Maria de Nazaré. Não puderam compreender aquele que trouxera o reino, mas o reino no íntimo dos corações. Aqueles homens e mulheres aferrados, conectados à dogmática, à exegese das interpretações da lei e dos profetas, não puderam compreender aquele que com simplicidade e extrema humildade trouxera a boa nova, a tão aguardada boa notícia do reino de Deus entre nós. O seu reino não era o reino das disputas políticas, à semelhança dos reinos terrestres. Não era o reino das intrigas, do despotismo, da imposição pela força, dos tiranos, mas era o reino do amor, da paz, da edificação e da dignidade das criaturas, revelando-nas que são filhas de Deus, de não mais aquele juiz inflexível do Antigo Testamento, das tradições judaicas, mas o Deus, o Pai amoroso, conforme ele entoa o seu hino na oração dominical, falando: Pai nosso, que estais nos céus. Quando proferimos esta oração hoje, escapa-nos a percepção, muitas vezes, da revolução que o Cristo causa ao chamar Deus de Pai Nosso. Porque este povo que o aguardava com expectativa não se referia a Deus como Pai. Era o Senhor Supremo do Universo, que se assemelhava muito mais a um juiz, e era o Deus de Israel. O Deus, conforme algumas tradições, o Deus dos exércitos. Um Deus que protegeria o seu povo eleito em detrimento daqueles considerados heréticos, considerados povos inimigos. Jesus, portanto, causa uma revolução, a revolução do amor, e não foi compreendido. Por não poderem compreender, por Jesus estar em um nível mais elevado de compreensão da vida e das coisas, perseguiram-no até conseguir assassiná-lo em uma cruz de ignomínia. Diga-se de passagem, os religiosos, aqueles que tiveram a oportunidade de estudar a fundo as Escrituras, aqueles que eram considerados doutores da lei e dos profetas, esses que ardilosamente projetaram, programaram, arquitetaram o seu assassínio. O amor, portanto, foi morto, entre aspas, para, após 3 dias, ressurgir, demonstrando a glória da imortalidade. Jesus, portanto, meus amigos e minhas amigas, faz-nos um convite para que possamos, após 2000 anos do seu nascimento, após 2000 anos
da sua mensagem entre nós, faz-nos convite renovado nesses dias da grande transição planetária, em que temos a oportunidade de estarmos mergulhados na carne, em mais uma oportunidade, agora sob a égide das luzes diamantinas do Consolador, para podermos ouvir mais uma vez o seu chamado, para ouvirmos mais uma vez a sua boa nova, para construirmos e edificarmos a paz em nós, esta paz que tanto almejamos e que muitas vezes depositamos as nossas expectativas de paz nas coisas do mundo, nas coisas transitórias, que há mais de 2000 anos ele já nos advertiu serem incapazes de nos proporcionar esta paz. Jesus e o seu messianato está de tamanha forma comprometido com a paz, que segundo o relato belíssimo do evangelista Lucas, quando ele nasce na manjedoura simples e humilde, seres angelicais são avistados exclamando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Eis o hino que é entoado em seu natalício. Eis as palavras que são conclamadas, que são apresentadas à humanidade quando Cristo materializa-se entre nós, a fim de nos fazer um convite impostergável à paz na terra, a paz entre os homens e a boa vontade, o trabalho edificante, convocando a todos de boa vontade que saiamos das nossas zonas de conforto, da nossa acomodação, para podermos seguir a Jesus. Muitos não puderam atender a este chamado. Muitos conseguiram entrever a luz, mas ela não foi. Nós não tínhamos capacidade de segui-la naquele instante. É por isso que Jesus, em diversas oportunidades, nos advertiu. Veja, quem tem olhos de ver, ouça. Quem tem ouvidos de ouvir. Sabia o Cristo que grande parcela de nós, que grande parcela da humanidade não teríamos ainda a capacidade, a maturidade suficiente para apreendermos os seus ensinos profundos. É por isso que ele nos adverte: ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Dia virá que vos enviarei o Paracleto, o Consolador, o Advogado, que vos fará recordar de tudo que eu disse e vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Jesus sabia que a sua mensagem seria manipulada, adequada aos nossos interesses mesquinhos. Sabia que seria esquecido, como de fato, quando olhamos para a história, vemos que nós, na humanidade em geral, esquecemos o Cristo. Nós deixamos os símbolos riquíssimos do amor e da manjedoura simples e humilde. Aquela manjedoura que demonstra que o ser mais extraordinário que já esteve entre nós, o governador espiritual da terra, não tinha um local para recostar a cabeça. E fez todo o trabalho que fez, demonstrando que nos convidava para um novo reino que não era deste mundo. Não seria estabelecido através das lutas fratricidas, das agressões que caracterizam as disputas políticas do mundo. Falava-nos de um reino que deveríamos servir a Deus através da abnegação, através da doação de nós mesmos. E nós esquecemos. Este que é o símbolo da paz, o símbolo do amor entre nós, nós manipulamos e adequamos a sua mensagem para atender aos nossos interesses mais mesquinhos. Jesus, que é considerado o príncipe da paz, viu a sua mensagem servir de fundamentação para o fomento das guerras, para a prática dos atos mais ignóbeis que se tem notícias na história da humanidade. Haja vista as santas cruzadas,
o tribunal da Santa Inquisição. Séculos e séculos de obscurantismo. Séculos e séculos que o Senhor, o amor encarnado, nos faz o convite para seguirmos os seus passos. E nós, inadvertidamente, sem termos a maturidade de entendermos o seu chamado, temos negligenciado o seu convite. Temos nos deixado levar pelas picuinhas, pelas questiúnculas do mundo, muitas vezes atolados no lodaçal das paixões humanas, das intrigas políticas, das disputas, das lutas, esquecidos do convite do Cristo, para que possamos edificar o reino em nós, para que deixemos ou abandonemos as lutas externas e, de uma vez por todas, possamos nos dar conta da necessidade da luta interna que precisamos travar, da vitória sobre nós mesmos, tão necessária e que temos negligenciado. Nesses dias em que o Consolador ressurge ou surge entre nós, conforme as palavras proféticas de Jesus, quando a sua mensagem é resgatada em sua pulcritude, quando Jesus deixa de ser aquele ser distante dos altares, que precisa ser adorado, que deixa de ser aquela figura quase que mitológica, um Deus encarnado que vem sofrer um sacrifício, derramar o seu sangue para nos redimir dos pecados, quando o Cristo retoma a sua afeição de mestre querido, que não mais está distante, mas ao nosso lado, caminhando conosco, ouvindo mais uma vez a sua palavra amiga, sussurrando no íntimo dos nossos corações, na acústica das nossas almas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Espiritismo, na sua feição de consolador, vem trazer essas palavras novamente, para que nós não mais nos percamos. Nós que somos os religiosos transeados do passado, aqueles que utilizamos a mensagem do Cristo para perseguir, para violentar consciências, para nos locupletarmos com os bens transitórios do mundo e reiteradas vezes chegamos na condição de mendigos espirituais, atormentados pelas nossas consciências pesadas. E o Cristo, este que nos faz o convite renovado, nos dá oportunidades renovadas, nos tem dado oportunidades novas para que deixemos os velhos hábitos, para que deixemos as velhas disputas, para que de uma vez por todas possamos ter um encontro conosco mesmo, à semelhança daqueles que seguiram Cristo desde as primeiras horas. Chega o momento, meus amigos e minhas amigas, em que nós somos convidados de não mais ficarmos presos aos formalismos, de não mais homenagearmos Jesus da boca para fora, de somente vivenciar o seu clima de fraternidade, de respeito, de nos darmos conta da necessidade de servirmos ao próximo somente neste período natalino, para que o Cristo assim possa renascer no íntimo dos nossos corações a cada dia, a cada manhã, a cada hora de serviço prestado na causa do bem. Chega o momento em que nós somos convidados a sermos a manjedoura que deve albergar a proposta crística que deve nascer em nós, que deve nascer bela como aquela criança que transformou a história da humanidade e que, permitindo que Jesus renasça em nossos íntimos, em nosso íntimo, no íntimo dos nossos corações, somos convidados para que Ele renove as nossas ações,
para que Ele renove o nosso ser, não como um passe de mágica, mas através do nosso esforço em semearmos o seu evangelho, em semearmos os seus ensinos e de nos esforçarmos para vivenciá-los, para sentirmos a sua mensagem, para viver a sua mensagem. É por isso que aquelas entidades nobres nos conclamam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Somos convidados a abandonarmos os velhos hábitos, o velho pessimismo, a reclamação de sempre, para podermos agir de boa vontade, confiando em Deus, que nos ampara a todos incondicionalmente. Esta é a mensagem de imortalidade que Jesus nos deixou, a boa notícia que Ele renova nesses dias tumultuosos que são semelhantes àqueles dias de disputas políticas, dias de governos despóticos e corruptos, os Césares tresloucados, como naqueles dias de Jesus. E mais uma vez, nós lhe apresentamos a moeda dos Césares, e é como se Jesus mais uma vez dissesse para todos nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta lição que dá margem para diversas interpretações, mas que, com a luz da doutrina espírita, uma das possibilidades é de percebermos que precisamos estar no mundo, nos inserir no contexto do mundo, mas estarmos atentos para cultivar os valores do espírito imortal. Porque os valores do mundo, a transitoriedade do mundo, tudo passará. Todas as disputas, todas as questiúnculas passarão, como aquelas que passaram quando apresentaram a Jesus as questões, os desafios de então. Os hebreus que estavam esmagados pelo Império Romano através de tributos exorbitantes. Eles que detestavam os romanos e viviam em um litígio permanente. Muitos grupos propondo uma revolução através das armas. E nós vamos lembrar que um dos que estavam inseridos nesse contexto, Judas Iscariotes, considerado Zelote. Então, nós percebemos que aqueles eram dias semelhantes a estes. E nós somos convidados para que a mensagem de Jesus possa florescer no íntimo dos nossos corações. E o tema que nos foi proposto é um convite para que estejamos atentos à essência desta mensagem do Cristo, da sua boa nova, que é o amor. Se não estivermos vivenciando o amor, ou se não estivermos nos esforçando por amar este menino Jesus, que deve florescer no íntimo dos nossos corações, ainda não se encontra em gestação. Nós ainda nos encontramos distantes de aceitar o convite do mensageiro. A mãe de Jesus, Maria de Nazaré, apresenta-se-nos como um grande exemplo daquela que, abordada por Gabriel, o mensageiro, trazendo a boa nova de que o Filho de Deus, o Cristo, o tão aguardado Messias, haveria de encarnar-se através do seu ventre. Ela então exulta de alegria e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E o Cristo vem através dos convites renovados que recebemos através da nossa jornada evolutiva, através do mergulho na carne, principalmente nesta oportunidade reencarnatória, que temos a bênção do Espiritismo em nossas vidas. Jesus chega convidando-nos para que aceitemos que Ele nasce em nossos corações. Mas muitas vezes a nossa postura é uma postura do trabalhador que está
distraído, que está envolvido nas questões do mundo e que negligencia ao convite divino. Muitas vezes temos negligenciado este convite do Cristo nascer em nossos corações, porque estamos envolvidos nas questões do mundo. Estamos envolvidos em nossas futilidades que nos distanciam da proposta crística. Que neste Natal possamos perceber o exemplo daqueles personagens que estiveram em volta do Cristo, que possamos perceber a atitude do próprio Jesus e assim, como a sua mãe, nos colocarmos como servos de Deus para que Jesus possa executar a sua missão, dar continuidade à sua missão de regeneração da humanidade. Que os Espíritos do Senhor, as vozes dos céus que vêm trazer Jesus de volta, diz aos nossos corações que é através das nossas vivências que Jesus espera mais uma vez viver entre os homens. Que nós sejamos, portanto, as mãos do Cristo a auxiliar aqueles que se encontram caídos pelo caminho. Que nós sejamos páginas vivas do Evangelho de Jesus, através da nossa vivência genuína dos seus ensinos, através da nossa postura pacífica e pacificadora no mundo, pacífica, aquele que adquiriu a paz. Ouçamos mais uma vez a voz daqueles seres angelicais dizendo: paz na terra entre os homens. Nunca essas palavras fizeram tanto sentido nesses dias de guerra declarada, de guerra nas redes sociais, da cultura do ódio, do cancelamento, das intrigas políticas, das disputas ideológicas em que criamos barreiras uns entre os outros por conta de opiniões divergentes. Muitas vezes dentro dos grupos cristãos, dentro das igrejas, dos centros espíritas, dos nossos grupos e núcleos familiares, por termos opiniões político-partidárias diferentes, passamos a nos ver como inimigos. Um cenário lamentável. Nós precisamos ouvir a voz que nos conclama para a paz na terra entre os homens. A paz que adquirimos em nós e estaremos em paz mesmo enfrentando situações tumultuosas, conflitivas, e sermos os pacificadores, conforme o grande Francisco de Assis nos deixou na oração atribuída a ele, quando ele diz: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O pacificador não reage ao ambiente que encontra, mas age para modificar a realidade, contribuindo com o bem. Que nós possamos assim estar atentos aos nossos atos e nos questionar: será que temos vivenciado, ou ao menos nos esforçado por vivenciar Jesus? Que neste Natal o Cristo possa renascer não somente através das nossas homenagens, porque muitas vezes até em nossas homenagens o Cristo fica distante. Quando o velho de barba branca toma a cena através da troca de presentes, que tem o seu significado, se soubermos aproveitar o presente como uma oportunidade, como um meio de estarmos juntos uns dos outros. Não há problema no símbolo do velho de barba branca ou dos presentes. O problema é quando não trazemos o aniversariante ou quando não refletimos no significado do seu nascimento entre nós. Que Jesus, portanto, não fique tão somente no campo das homenagens, para logo depois nós voltarmos às futilidades, a fluirmos as nossas paixões e os nossos desejos, esquecidos da sua mensagem que nos conclama para que saiamos do campo dos nossos interesses, do eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e possamos pensar em nós, que possamos aprender a pensar no direito dos outros antes de pensar nos interesses pessoais, que possamos
aprender para além de dar coisas, aprender a doar-se. Pois quando falamos de caridade e no Natal, geralmente intensificam-se as ações de solidariedade, o que é muito nobre, mas muitas vezes nós limitamos esta compreensão da mensagem de Jesus como se ele tivesse nos ensinado a dar coisas. Mas muito além de dar coisas, Jesus nos ensinou a nos doarmos. É por isso que no final do seu ministério, ele nos diz: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que quer dizer amar sem esperar nada em troca. É assim que o amor renasce em nós, que o amor, que Jesus nasce no íntimo dos nossos corações, quando nós nos movimentamos para aprendermos a nos doar. Nos doar primeiramente aos próximos mais próximos, que são aqueles, os nossos familiares, aqueles que são muitas vezes o parente problema, aquela pessoa em que nós nutrimos uma antipatia desde o berço e que a doutrina espírita nos ajuda a compreender que não está na condição de parente, na condição de filho, de pai, de tio, de cunhado, de sogra, nesta condição por acaso. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que é a oportunidade de nos reconciliarmos, que é a oportunidade de vivenciarmos o amor com aqueles que ainda se encontram à custa de adversários, que nós ferimos ou que fomos feridos. E por estarmos vivenciando a lei do amor que vige em todo o universo, conforme nos diz o evangelista João, Deus é amor. Somos convidados a vivenciar as leis de Deus. E a síntese das leis de Deus é o amor. E é por isso que somos convidados, portanto, a nos reconciliar com aqueles que são desafios para nós. E Jesus, em seu evangelho, vem nos recordar: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não sejas entregue ao oficial de justiça, esse te entregue ao juiz, e o juiz te encarcere na prisão até que de lá não saia, até que pague o último centavo, o último ceitil. E à luz da doutrina espírita nós sabemos que esta prisão muitas vezes são as reencarnações expiatórias, que muitas vezes nós somos convidados a estarmos mergulhados para que a reconciliação se efetive de maneira compulsória. Aproveitemos, portanto, meus amigos e minhas amigas, o sublime convite do amor. Vale a pena amar, vale a pena se esforçar. E muitas vezes nós dizemos: mas se não é natural, eu não conseguirei fazer, porque vai soar como sendo uma atitude premeditada, uma atitude dissimulada. Então, se eu não consigo amar, eu não demonstrarei algo que eu não sinto. E Joana de Ângeles nos diz algo muito interessante, que é: se não conseguir fazer espontaneamente, faça por educação. E aí entra a necessidade do esforço. Porque muitas vezes nós utilizamos essas palavras: eu não vou ser falso, eu não vou ser dissimulado, para podermos justificar a nossa zona de conforto, a nossa acomodação em não nos esforçarmos por tentar uma atitude nobre, a atitude do perdão, de sabermos nos colocar no lugar do outro, de entendermos que o outro tem suas dificuldades, assim como nós. Talvez não tenhamos as mesmas dificuldades nos mesmos campos, nas mesmas áreas, mas temos também a nossa necessidade de que os outros nos perdoem, dada a nossa inferioridade. A doutrina espírita, portanto, nos ajuda a compreender a mensagem de Jesus, de entender que não somos melhores nem piores do que ninguém, que estamos aqui
com uma finalidade, que é a de sermos pessoas melhores, melhores hoje do que fomos ontem, a fim de sermos melhores amanhã do que somos hoje. Esta é a meta constante daqueles que entenderam a mensagem do amor, daqueles que já se predispõem para que Jesus nasça no íntimo dos nossos corações, para vivenciar a sua boa nova de alegria, mesmo nos dias tumultuosos. Vejamos que Jesus realiza o primeiro milagre em uma festa de casamento, nas bodas de Caná, oferecendo o vinho da alegria. E Amélia Rodrigues nos ajuda a entender que Pedro, sem entender aquela transformação da água em vinho, questiona Jesus: Senhor, o Senhor não estaria incentivando a embriaguez, transformando a água em vinho? E Pedro lhe faz uma pergunta muito interessante, dizendo: Pedro, você já sentiu a satisfação de atender ao pedido de um amigo? E Jesus então fala para Pedro da necessidade do evangelho ser um evangelho de alegria, ser um evangelho de comunhão. E depois Jesus diz a Pedro palavras proféticas: Pedro, talvez o vinho da alegria se transforme no vinagre da ingratidão. E assim se fez. Aquele que nos ofereceu o vinho da vida em a mudança e da vida de alegria, da boa nova, recebeu como resposta a todo o amor que nos legou, a toda a dignidade que nos ofereceu, o vinagre da ingratidão no momento extremo da cruz. Nós somos convidados, portanto, a viver a alegria do Evangelho. A alegria, mesmo atravessando dias difíceis, de perceber que as dificuldades, que as lutas, que as dores são momentâneas e que dias melhores logo virão, se soubermos aproveitar as oportunidades para aprendermos com a vida. E se soubermos colocar a nossa convicção na existência de Deus, neste Pai amoroso que Jesus nos ensinou, superando assim todas as adversidades, sabendo que tudo passa, vivenciando e fruindo o amor que há em nós, transformando esse sentimento de amor em ação, a vivência da caridade genuína. É por isso que o Espiritismo nos apresenta como um grande resumo das leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade. Para que possamos vivenciar Jesus, é preciso agir com justiça. É preciso vivenciar o amor ao próximo. É preciso agir com caridade. Conforme os Espíritos nos ensinam, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias. O conceito máximo de justiça, saber pensar no direito dos outros antes de pensar no nosso. E quantas vezes, meus amigos e minhas amigas, nós evocamos para nós todos os direitos que temos, negligenciando o direito dos outros. De olhos vendados para o direito daqueles que estão ao nosso lado. Sem saber fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. A máxima do amor, da justiça e da caridade. Nós, portanto, somos convidados a gestarmos Jesus em nós, através da vivência das leis divinas, para que possamos, assim como Cristo, podermos dizer: eu e o Pai somos um. Que a teologia, através dos séculos, interpretou como se Jesus estivesse dizendo que ele era Deus, mas que a doutrina espírita nos ajuda a entender que, na verdade, quando Cristo diz eu e o Pai somos um, é porque as suas ações, os seus sentimentos, os seus pensamentos estavam de tamanha forma alinhados com a vontade de Deus que as suas ações, os seus sentimentos eram um reflexo da vontade divina. Nós somos convidados, portanto, a fazer com que Jesus nasça no íntimo dos nossos corações,
para que possamos dizer como Paulo, afirmando: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que Jesus possa nascer, amigos e amigas, no íntimo dos nossos corações. E que o apóstolo Paulo, que a Maria, mãe de Jesus, possam ser esses referenciais de cristãos que atravessaram os desertos, que atravessaram dificuldades, que enfrentaram desafios, perigos, mas que se mantiveram fiéis à proposta cristã, que se mantiveram fiéis, servindo a Deus, contribuindo com Cristo para a instalação do reino nos corações, permitindo-se que o reino de Deus primeiro se instalasse no íntimo dos seus corações e, como uma consequência natural, colaborando com os demais que o cercavam. Que nós também saibamos atravessar os nossos desertos, que saibamos enfrentar as dificuldades, os desafios da jornada. Se esses dias são difíceis, se esses dias são dias dolorosos, são dias de desafios, são dias de dores excruciantes, mantenhamos-nos fiéis para que Jesus possa renascer, para que Jesus possa surgir no íntimo dos nossos corações como uma grande primavera, anunciando o amanhecer de uma nova era que já desponta no horizonte e que somos convidados a construir em nós. Que o amor renasça em nós, que o amor possa florescer em nossos corações e que nós saibamos nos tornar as mãos, os pés, o coração de Jesus entre as criaturas, dando testemunho vivo da sua mensagem nesses dias da grande transição. Que saibamos, à semelhança dos primeiros cristãos que souberam sacrificar as suas vidas em prol da mensagem, dizendo: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e te homenageiam, que nesses dias saibamos, nós por nossa vez, darmos o nosso testemunho, deixando as nossas futilidades, deixando as ideologias, as questiúnculas das intrigas, das agressões, e possamos nos inteirar da mensagem de Jesus, que é uma mensagem de paz, de fraternidade, de respeito, e que nós saibamos, através da doação de nós mesmos, em prol do nosso semelhante, em prol da causa de Jesus, podermos, sacrificando as nossas futilidades, dizer: Ave Cristo, os que vão construir um mundo novo te saúdam e te homenageiam. Que nós possamos assim, amigos e amigas, felizes, constatar ao final dessa jornada que permitimos-nos, de uma vez por todas, aceitar o convite de Jesus, que há séculos e séculos nos convida, que nós possamos, nesta oportunidade, dizer: obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Obrigado por me dar oportunidades renovadas. Obrigado por me dar a bênção do Espiritismo, para que eu possa, já nesta jornada no mundo físico, perceber que espírito imortal sou e que tenho um objetivo, que é o de melhorar-me. Obrigado, Senhor, por me conceder a oportunidade de laborar com os meus companheiros de ideal, de estabelecer lutas e de vivenciar a proposta do serviço no bem. Obrigado, Senhor, pela sua boa nova. Obrigado, Senhor, pelo seu reino em mim. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Nós vamos finalizar assim, com a nossa prece, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela divina proteção nesses minutos de reflexão, que Jesus possa então abençoar-nos, que nós possamos ter de maneira clara em nossas consciências a proposta que o Senhor nos faz de autotransformação, de autoconhecimento, e que nós possamos assim
nos colocar no mundo de maneira serena, sabendo que dias melhores virão. Que nós possamos, através dos nossos sentimentos renovados, dos nossos pensamentos reformulados, das nossas atitudes vinculadas ao bem, arrastar a todos que estejam à nossa volta, para que possam também se locupletarem, se banharem com a mensagem diamantina do Cristo. Possa os Espíritos do Senhor nos trazer os benefícios da vida maior, renovar o ambiente dos lares que se conectam conosco e que assim, vibrando em uníssono, possamos, Senhor, sentir a Tua presença em nosso meio. Que o Teu amor, que a Tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.